Graças, paz, igreja. É com muito temor que eu estou aqui, com temor e tremor que eu estou aqui, de verdade. É uma satisfação enorme estar falando ao coração de vocês. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai trazer algo novo para vocês hoje. Essa ministração, na verdade, é mais um ensino que eu vou trazer sobre algumas coisas que eu aprendi onde eu fui fazer um curso de missão. Acho que, não sei se toda a igreja sabe, fui lá em Curitiba. E aí eu apresentei algumas coisas para o bispo de que a gente tinha aprendido lá. Ele falou que seria muito interessante passar para a igreja. Então eu estou aqui e eu vou falar um pouquinho sobre meditação e intercessão. E eu gostaria de saber quem aqui sabe o que é meditação. Pode levantar a mão, por favor. Meditar na palavra de Deus. Quem sabe, levanta a mão, por favor. Amém. Eu gostaria de falar com vocês hoje um pouquinho sobre o que vai mudar a nossa mente, o que vai gerar mudança da nossa mentalidade. A palavra do Senhor diz em Romanos 12, 1, 2, eu vou ler aqui rapidamente para correr com o tempo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero trazer algo para você. O que vai mudar a sua mente é a palavra de Deus. E o que eu venho falar para você, de repente não é uma palavra que você estaria afim de ouvir hoje. Mas eu quero falar para você que existe mais do que vir aos domingos no culto. Existe muito mais do que vir às quarta-feiras. Hoje a gente estava aqui numa reunião do louvor e aí eu comentei uma coisa que eu li uma vez que dizia assim: se você tirar o louvor, eu digo em estrutura, se você tirar a bateria, se você tirar esse teclado, que está uma benção aqui, não sei, as luzes, a dança como algo, né, metódico. Se você tirar o teatro, ainda assim aqui a igreja se fará presente. Porque a igreja somos nós. E será que se a gente tirasse esse louvor maravilhoso que tem aqui, se a gente tirasse a dança, que os meninos vêm aqui e fazem um negócio bacana, será que você viria à igreja? Então o que eu estou tentando te levar a pensar é que existe mais. Existe mais do que esse horário programado que nós vivemos, que nós viemos, cumprir horário talvez. E eu quero falar um pouquinho da importância da hora devocional. Em Daniel 6:10 diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus, ao seu Deus, como costumava fazer. Pois em Jó 1:5 diz: terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles.
pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Essa era a prática constante de Jó. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Todas as manhãs Jó oferecia sacrifícios a Deus. Aqui no texto não diz que era todas as manhãs, mas diz que era uma prática constante. Então, o que eu quero falar para vocês sobre essa questão de meditação, não estou falando aqui somente da palavra, mas eu quero encorajar vocês nessa noite para que vocês orem mais. Uma vez eu vi a Nívia Soares dizendo que uma profeta chegou a ela e falou assim: Nívia, o Senhor falando com ela, tá pouco. Tá pouco. Então o que eu quero encorajar vocês é viver algo durante a sua semana. E para fazer isso, essa meditação, eu vou passar alguns métodos assim simples, mas você não precisa usar esse método aqui. Você sabe ler a sua Bíblia, você sabe orar ao Senhor, e eu encorajo você a estipular um tempo, sabe? Por exemplo, eu acordo, eu tenho que estar às 7 horas no serviço, então por isso eu acordo às 6. Então, se você acordar às 5, acho que você não vai morrer. Então eu quero encorajar vocês a tirar um tempo com Deus, a tirar um tempo para buscá-lo. Eu tenho certeza que isso trará força ao seu coração, trará força aos teus pés. E, bom, para falar um pouquinho disso, eu tenho que falar um pouquinho dos princípios, né? Que é, primeiro, sobre a meditação, sondar o coração. Então, quando você parar, levantei, vou meditar aqui na palavra de Deus. Ora, chega e fala: Espírito Santo de Deus, sonda o meu coração. Sonda o que está aqui dentro. Peça para o Espírito Santo calar a voz de Satanás. E peça também para ele calar a sua própria voz. Porque às vezes a gente acorda e está uma loucura aqui dentro. Está uma loucura, uma bagunça. E você não está entendendo muita coisa. E eu digo de mim mesmo, falo isso por experiência própria. E então começa assim: sonda o meu coração, Espírito Santo de Deus. Venha falar comigo nessa manhã. Fala comigo a tua palavra. Fala com a tua palavra comigo. E o que eu quero falar para vocês também é que assim, essa meditação que você vai fazer, que eu estou te encorajando a fazer todos os dias, não livre o final de semana. Você pode dar muita desculpa, mas uma vez eu ouvi alguém dizer assim, que quem não quer dá uma desculpa. Então você pode pôr 1000 empecilhos aí, mas se você quiser, eu acho que você dá um jeito. E nessa questão, essa questão de meditação não é um estudo analítico da palavra de Deus, mas é como se tem uma passagem que diz assim, que a palavra está perto de nós. Ela não está longe, porque ela está na nossa boca. Então o Senhor Jesus, Ele está mais perto de nós, mais perto de você do que você imagina. Eu sei que às vezes Ele parece um pouco longe. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Às vezes eu vou orar para Deus e eu falo: Deus, parece que o Senhor esqueceu de mim. Eu não sei como é que soa para você, mas às vezes a gente tem que ser real com Ele.
Então, o que eu falo para você, a palavra está mais perto do que você imagina e ela está na tua boca. Então eu te encorajo a ler a palavra de Deus todos os dias. E Vini, solta o slide para mim, por favor. Eu vou passar aqui só uma forma de você fazer essa meditação. Como eu falei, essa aqui não é um exemplo para você fazer em casa. Depois, se quiser, eu posso passar pelo WhatsApp, no grupo da igreja. E aí, beleza, você vai lá, pega um caderno, você vai colocar lá referência. Por exemplo, na hora que você está lá orando a Deus, Espírito Santo de Deus, fala comigo, fala no meu coração. De repente, antes de você ir e começar a orar, você já levanta com uma passagem na cabeça. Você já levanta pensando, às vezes, naquela passagem que diz que nós nós temos um tesouro em vasos de barro. Então, de repente, cara, você já sacou ali, o Espírito Santo está querendo falar isso comigo hoje. Aí você coloca lá, referência, 1 João 1. Isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem um pouquinho. Você coloca embaixo, versículo-chave, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nesse versículo, qual que é a promessa? Perdão e purificação. Qual que é a condição para a gente alcançar essa promessa? Confessar. O que expressa o caráter de Deus nessa passagem? Qual é o caráter de Deus aí? Misericórdia e amor. E aí é o que eu mais gosto, que é a aplicação na vida, que é o prático. Aí no caso eu coloquei deixar as máscaras e confessar os pecados. Pode passar, Vini. Vou dar só um outro exemplo para não... ficou meio parecido, mas beleza. Versículo-chave, Tiago 5,16. Portanto, o referência é o Tiago 5, do 13 ao 20. Versículo-chave, Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Promessa, cura. Condição para alcançá-la, confessar uns aos outros e orar uns pelos outros. Caráter de Deus, misericórdia e unidade. Porque eu acredito que nessa passagem fala muito sobre unidade. E o Espírito Santo de Deus, Jesus e Deus, eles são uma unidade. Eles sabem o que é comunhão. Aplicação na vida, prático. Deixar as máscaras também e confessar os pecados aos irmãos e orar. Quão difícil é isso, né? A gente se despir e mostrar a cara. Acredito, simplesmente é isso daí sobre meditação que eu queria passar para os irmãos. E eu quero encorajar vocês, sempre dizendo isso, que existe mais do que os cultos, existe mais. Busque a Deus. Se você acha que está buscando muito, tem uma notícia para te dar. Busque mais. Sobre intercessão, vou ter que falar um pouquinho perante os caras que são bem experientes, como o pastor Silvio e tantos outros, Thiago. E para falar um pouquinho disso, eu peguei no dicionário lá na internet, e interceder significa pedir por alguém. Aí eu procurei alguns exemplos de intercessão. Em Efésios 6:18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Que está falando essa carta aqui, Paulo está falando para os Efésios.
E ele não está falando por um grupo específico. Às vezes a gente tem aquela, né, aquele jeitinho brasileiro de dar uma desculpa, falar assim, a intercessão é com o Silvio. Eu interceder? Quem sou eu? E a carta de Paulo aqui está falando que eles deveriam interceder. E essa palavra não está direcionada a uma pessoa apenas. É igual o crente 6 horas, né? Vai lá, 6 horas por mim. Então, o que eu encorajo você é orar pelo seu irmão. Aqui a palavra fala para eles perseverar na oração por todos os santos. A gente é muito bom para criticar os irmãos. Isso está em nós. É do caráter humano. Mas já parou para pensar quantas vezes você parou para orar por aqueles que estão fracos na fé? Em 1 Tessalonicenses 1:2 diz: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. É um exemplo de intercessão. Os intercessores de referência que eu procurei aqui é Jesus e o Espírito Santo de Deus. 1 João diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse aqui é um exemplo maior de intercessor, que foi Jesus. E as orações de Jesus não era como as nossas podres orações. Não era. Jesus não era egoísta como eu sou, como você é. Um outro exemplo é o Espírito Santo de Deus. Em Romanos 8 diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Vou contar uma coisa que aconteceu. Vou até dar nome. Teve um dia que eu cheguei da faculdade. Quem faz faculdade à noite aqui? Levanta a mão. Acho que vocês sabem como é chegar da faculdade, meia-noite, você chega cansado pra caramba. E um dia eu cheguei e eu tava morrendo de sono, cansado, porque a gente dorme, né? Das 11, mais ou menos, no ônibus até meia-noite. Daí você chega até meio calangueando assim, pisando falso, saindo do busão. E daí eu cheguei em casa e eu estava numa angústia muito pesada assim. E eu não entendia o que era e tal. Só que eu falei: Deus, olha, não vai dar para orar agora, estou muito cansado, eu vou dormir. E essa é uma experiência pessoal, você pode até discordar, mas aconteceu. Aí eu dormi e tal, cansado. E no meio da noite eu acordei, cara, orando em línguas. Parece loucura. E na hora que eu estava orando, veio a minha imagem, um cara. E esse cara é o Amaral. E na hora eu estava orando, e eu não entendia nada, eu só estava orando. E aí eu acho que eu não comentei com você, né? Aí eu falei: cara, que coisa louca. E depois eu vi aqui, ó: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Atrás diz: mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu quero falar para você que o Espírito, às vezes você ora em línguas e você não entende, com certeza, ao menos que haja um tradutor.
Mas o conceito do Espírito Santo aqui, quando ele fala de nós, ele está falando que o Espírito intercede por nós que somos igreja. Esse conceito de individualismo, eu vi o Rafa falando isso um dia, eu achei muito bacana, que essa mentalidade de individualismo é muito contemporânea, é muito hoje, porque num contexto antigo, na antiguidade, salvo algum bola fora aí, Rafa, o contexto deles, que eles viviam naquele tempo, era um todo. Eles não pensavam como famílias individuais. O país está em guerra, vamos abraçar. Nós morremos pelo país. Não tem problema não, nós morremos, nós dá a cabeça. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai interceder por nós, pela igreja. Eu quero falar para você que as orações mudam as circunstâncias. Vou te dar referência para isso. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Se você pegar o capítulo que está em Atos 12, eles não acabaram de orar. E Pedro bateu lá na porta. E eles estavam orando. E foi um rapaz, se eu não me engano, mais novo, que chegou lá e falou: Pedro está lá. E eles não deram muito crédito. Esse moleque está louco. Então, eu falo para você que a sua oração muda as circunstâncias. Eu vi uma vez uma palavra sobre isso, me impactou demais. As orações mudam as circunstâncias. Nós não somos um robô que Deus está lá como uma marionete o tempo todo, assim. Eu acredito na soberania de Deus. Muito ainda falando nisso. Mas nós temos livre-arbítrio. Nós podemos mudar muitas coisas ao nosso redor. A oração do Pai Nosso está na primeira pessoa do plural, que é nós. Pai Nosso, nos dê o pão, nos livra das tentações. Por falar de intercessão, nós também, eu, a Sheila e a Selma, que não está aqui, nós aprendemos modos práticos assim de fazer uma intercessão. É lógico que, como eu disse e ressaltei, isso não é um modelo para você, assim, é um modelo, mas não é a intercessão é assim. Quem diga é o Tiago, né, o pastor Silvio. Mas eu queria passar um pouquinho para vocês sobre intercessão. E Vini, pode soltar o slide, por favor. Pode passar. Princípios. Primeiro, também está ligado à meditação, que é sondar o coração. Isso vai estar pautado em Salmos 66, 18, que vai falar sobre a iniquidade do nosso coração, e isso nos afasta muito de Deus. Salmos 139, 1, 2, 3, que vai dizer aquela passagem que: Senhor, Tu me sondas e conheces meu coração, sabe quando assento, quando me levanto. O segundo princípio é reconhecer que não sabemos orar. E esse papel de orar com a maior eficácia, eu acredito na oração no entendimento. Isso é muito válido. Tem vezes que às vezes eu não estou muito para orar em espírito e tal, e eu oro em entendimento, e eu creio muito nisso. Mas o Espírito Santo de Deus, com gemidos inexprimíveis talvez, tem esse papel fundamental, que é interceder por nós. Isso está em Romanos 8:26. Eu não vou ficar falando muito para não cansar vocês. O terceiro princípio, isso aqui não é uma ordem, tá? É só,
Peça a liderança do Espírito Santo. Efésios 5, 17 e 18. Calar a voz do eu, que é o quarto. Está pautado em Provérbios 28, 26. Isaías 55, 8, que diz: o pensamento do homem é diferente do pensamento de Deus. Então, essa oração no entendimento ela é válida, sim, só que tem um limite. E os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. É uma loucura, né? Porque a gente tem pensamentos baseados em concepções que a gente tem, às vezes desde a infância, às vezes pela família que a gente foi criado, às vezes pelas condições que nós fomos criados. E a partir disso a gente desenvolve pensamentos. Uma vez eu vi, não me lembro onde, uma oração assim: Deus, eu quero que amanhã aquele cara amanheça com a perna quebrada, em nome de Jesus. Irmãos, isso não é oração, isso aí é macumba. Esses dias eu estava ouvindo o pastor Anésio falando que a oração do Pai Nosso dura 17 segundos. Se você ler ela. Não quero aqui ficar falando para você que quanto maior for a sua oração, vai valer. Não é isso que eu estou falando. Não mesmo. Porque Deus não é como o homem. Deus, Ele conhece, Ele sonda o teu coração. E daí depois, calar a voz de Satanás, resisti-lo. Agradeça a Deus por fé. Então, de repente, o que eu quero falar para você é para você não ficar espiritualizando muitas coisas, essa questão de intercessão. O que a gente vai passar aqui, daqui a pouco a gente vai formar grupos pequenos aqui para a gente poder interceder por algumas coisas. Quem aqui tem motivo para orar? Levanta a mão. Quem aqui tem motivo para interceder por um familiar, pela igreja, por essa cidade? Levanta a mão. Amém. Então, o que eu quero falar para você, de repente, a hora que, por exemplo, você acordou, sei lá, fez uma meditação, só que tem algo que você quer orar, que você precisa orar, só que de repente você não quer parar. Então, separe um tempo para você, não sei, não precisa ser todo dia, mas separe um tempo, às vezes durante a semana, para você interceder, sei lá, com o seu grupo dos grupos pequenos, ou você sozinho mesmo. Interceda pelas pessoas, interceda pela igreja. Eu sou uma pessoa que custa para mim falar sobre isso, porque eu sou muito egoísta. Eu não tenho vergonha de falar isso. É um peso para mim orar por outros irmãos, mas eu tenho que orar. E talvez você acordou, então você já tem algo em mente para você orar, então você precisa só parar para pensar. De repente o Espírito Santo está te incomodando para você orar e você não para, como eu contei. Eu não resisti, eu dormi, mas o Espírito Santo me acordou à noite. Eu não sei o que aconteceu direito, mas o Espírito Santo me acordou. E se a palavra está na nossa boca, e se Ele está intercedendo através de nós, você é um canal poderoso para Deus levantar o teu irmão. Então não espiritualiza muito. A gente vai fazer daqui a pouco aqui já tá, tem que fazer já. E então não espiritualiza. Eu vou orientar rapidinho melhor, né? E então de repente você vai se reunir agora e você vai falar assim: eu não tenho motivo para interceder, não tem nada, não tem ninguém, todo mundo na família está bem. Como eu vi esse de o Rodolfo Abrantes falando que ele tem uma raiva que ele liga para os parentes dele, aí liga e fala assim: e aí, tudo bem? Tudo, nossa, tá uma bênção, tá tudo maravilhoso. Mas ele sabe que não tá. Então eu acredito que você tem motivos para orar, você tem motivos para
interceder. Mas se você, por acaso, e eu não estou dizendo que somente nesse caso você vai olhar para esses motivos. E falando nisso, preciso correr, mas Vini, coloca aí, fazendo favor, o próximo slide. Se você acha que não tem motivo, eu vou te apresentar alguns. Que é, para aqueles que estão fracos na fé. Como eu havia dito, uma vez eu ouvi o pastor Ronaldo falando sobre isso, que às vezes a gente olha para o irmão e fala assim, aquele cara está fraco e não sei o quê, só que você não está orando, e a palavra diz que é para você orar por ele. Então já pensou se ele caiu porque você não orou? Hoje você às vezes está forte, mas é amanhã. Próximo, por mais obreiros. Jesus orou por isso. Então essa, acho que mais do que muitas orações que a gente vê por aí, essa é uma oração digna. Jesus orou para o Pai mandar mais obreiros, porque tinha muito campo. Olha só, o próprio Deus, Jesus encarnado, orou por mais obreiros. Então vamos ser juntos a essa causa. Separe um tempo para orar, para que Deus... Eu quero falar para vocês que existe mais do que essas paredes aqui que nos envolvem. Existe mais, a igreja do Senhor está estabelecida no mundo, na terra. Existe mais do que a Oriflama. E eu vou correndo aqui, vou passar isso para vocês. Orar por aqueles que te perseguem. Jesus falou sobre isso. Separe um tempo. Para de ficar murmurando das pessoas que estão te perseguindo. E ore por elas. Para que eles sejam um. Aqui está falando, Jesus foi uma das orações também, que Jesus orou por aqueles que iriam crer. Ele nem estava vendo as pessoas, de repente, por estar em forma de homem. E ele orou por aqueles que iriam crer, sabe para quê? Para que eles fossem um em Cristo. Assim como Jesus é com o Pai. Às vezes eu fico decepcionado com algumas coisas que eu ouço, que é assim, tal pessoa desfez de mim porque eu sou de outra igreja e tal. Jesus orou para que isso não acontecesse. Então vamos orar também, vamos ser isso que Jesus orou, para que nós sejamos, para que nós fôssemos um. Não estou falando de andar todo mundo de mão dada, mas em unidade. Você cumprimentar o seu irmão. Se você não cumprimenta nem seu irmão que é de outra igreja, se na palavra fala que é para você cumprimentar as pessoas que são do mundo, porque às vezes a gente só cumprimenta irmão, aqueles que estão no mundo a gente não vira a cara. A palavra do Senhor não diz assim. E por falar por mais obreiros, eu quero mostrar só uma coisa rápida do que anda acontecendo no mundo. E Vini, solta o vídeo. Vai ser um vídeo de 3 minutos apenas. E daí nós vamos embora para a intercessão rapidamente. Uma vez eu vi no WhatsApp, a gente tem um grupo de missão lá. E eu li uma mulher, talvez um pouco irritada com a situação. E ela disse, não orem pela igreja perseguida. Orem pela igreja do Brasil, que está fria e egoísta. Simplesmente falando assim. E é isso aí que eu queria falar. Eu só vou contar um pouquinho, rapidinho. Passou ali sobre a Nigéria. A gente teve contato com o irmão da Nigéria lá. E eles sofrem ataques do Boko Haram, que é um grupo extremista. E o dia que ele chegou lá na base, acho que dois ou um obreiro dele morreu. Ele chegou aqui lá em Curitiba e lá na Nigéria o obreiro dele morreu. E hoje eu não sei se ele está vivo, porque eles assim direto escondendo pelos cantos lá.
E teve uma situação que ele estava num ônibus, e lá eles não podem ficar dando bobeira assim e entrar em qualquer lugar, porque os caras matam mesmo. E então ele chegou num determinado lugar lá, e aí o ônibus parou, do nada assim parou, tava ele, amigo dele, e aí Deus falou para ele assim: desce agora. Aí ele falou: cara, vamos sair daqui que Deus está falando pra gente descer. Aí o cara falou: meu, o que você tem na cabeça? Se a gente descer aqui, os caras matam a gente, é mó perigoso aqui e tal. E aí ele falou: não, cara, Deus está falando, vamos, vem. Aí eles desceram. No que eles desceram assim, um carro parou atrás, e eles já tinham descido assim para o mato. Um carro parou atrás desse grupo extremista, Islã, e os caras entrou com umas metrancas e matou todo mundo no ônibus. E aí eles foram correr, no que eles foram correr, ele foi para um lado, o amigo dele foi para o outro, e ele se machucou, ele se enroscou numa cerca, ele passou a noite numa casa que ele encontrou, no meio da floresta lá. E aí depois, no outro dia, ele encontrou o amigo dele. Então, o que eu estou falando para você é que lá, eles não têm uma estrutura assim de igreja, eles vivem uma coisa muito louca lá, e eles são igreja. Ele e o amigo dele são igreja. E de repente, nesse momento que a gente vai fazer agora, rapidamente, de repente vai vir algo no teu coração, e eu creio nisso, porque às vezes você vai estar orando por eles lá. Às vezes a gente fazia esses grupos de intercessão lá na base, e às vezes pessoas viam crianças na Síria, às vezes vinham bandeiras de país na mente da galera, e eles começavam a orar, e aconteceu muita coisa bacana, assim, muita coisa, né, que nós ficamos perplexos assim. E bora lá. É o seguinte, nós vamos fazer grupos de 6 pessoas rapidamente. Eu não vou demorar, não precisa se assustar. É só para vocês entenderem mesmo como é. E eu peço, se tiver o auxílio, por exemplo, de cada pastor tiver em um grupo, seria legal. Vamos fazer grupos de, eu não sei se grupo de 6 pessoas, será que é muito? Tá bom, né? 6 pessoas. Então se reúne aí com 6 pessoas rapidamente, porque o tempo corre. Amém, irmãos? Eu quero terminar contando um pequeno testemunho que eu ouvi desse nigeriano. Lá eles trabalham com o Boko Haram, que é um grupo extremista que mata cristãos. Acredito que talvez não só cristãos, mas e eles trabalham em favor desses caras. Geralmente são moleques de 13 anos aí, que já com 13 anos eles estão uma metralhadora que às vezes eles nem conseguem segurar. E eles estupram meninas. Lá as meninas andam com 3 calças, porque elas são vítimas desses moleques que estão tão perdidos. E lá esse missionário que estava lá, ele é da Jocum lá acho que não tem igreja, lá a Jocum é a igreja dele. E assim, eles trabalham com esses moleques, eles levam o evangelho através do futebol, que eles chamam esses meninos para jogar futebol, e aí eles falam do evangelho. E eles estão sendo procurados por causa disso. E eles meio que, tipo, uma hora eles estão num lugar, outra hora eles estão no outro. E um dia um garoto creu em Jesus, pregaram para ele. E aí ele pegou e falou: não, ele aceitou Jesus. E ele foi lá no chefe dele, que eles prestam conta, né? É uma coisa bem organizada. E ele chegou, deixou a arma e falou assim: ó, eu virei cristão agora e eu não quero mais participar desse esquema, desses crimes. Estou deixando a minha arma aqui. Ele deixou a arma assim no chão e o cara começou a olhar, começou a dar risada. Aí disse assim para ele: quem é você? Você já matou um monte de gente, estuprou um monte de menina? Quem é você, rapaz? Você cristão? Aí disse que ele pegou a arma assim, ele ia matar o cara. Ele pegou a arma assim, porque ele foi gatilhar, não ia.
Ele jogou a arma, saiu correndo e foi ao encontro desse missionário lá, chorando. Eu não consegui matar o cara, por que eu não consegui matar ele? E é porque o Espírito Santo de Deus já havia entrado nele. Eu vim falar para você, o Espírito Santo de Deus é poderoso. Quero deixar essa palavra para vocês, que isso traga esperança ao coração de vocês, em nome de Jesus.